Então, boa noite, queridos irmãos, graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Vamos fazer a leitura do capítulo 23 do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, que tem como tema Amor, Princípio Divino e Eterno, com o missionário Alexandre Lopes, da Asmin. Seja bem-vindo, irmão, e obrigado por estar aqui. Prazer todo meu estar de volta, participando deste grupo que faz toda a diferença na vida de muitas pessoas. Como já foi mencionado aqui, a minha sugestão é que todos os ouvintes possam adquirir ou ouvir em audiobook, não apenas o capítulo de hoje, mas todo esse livro. É muito bom, vai fazer toda a diferença na vida de todos aqueles que lê ou pelo menos ouvir este maravilhoso livro. Como já foi mencionado, capítulo 23 do livro Mente, Caráter e Personalidade fala sobre amor. Os gregos, para compreender melhor, eles separaram como amor familiar, amor entre amigos, amor romântico e o amor divino. Como o nosso título sugere, amor divino, um princípio eterno. Então ficou melhor de compreender. Uma coisa é o amor familiar, outra coisa é o amor entre amigos, outra coisa é o amor entre um homem e uma mulher, outra coisa é o amor divino, que é totalmente diferente. É um amor incondicional, é um amor profundo, é um amor altruísta, que ama sem esperar nada em troca. É o que a gente viu na vida de Jesus, na vida de Jesus, quando ele deu a sua própria vida para morrer em resgate de muitos, né? Desde a minha adolescência eu li a Bíblia, eu sempre fiquei encantado com as histórias da Bíblia, mas eu sempre tinha algo dentro de mim. Onde está Deus, o Pai? Eu via Jesus na Bíblia muito bem, mas eu procurava Deus, o Pai, e eu não encontrava. E passando por essa passagem de João 3,16, eu pude compreender aonde estava Deus, o Pai. Deus, o Pai, amou a nós, o mundo, de tal maneira que deu seu Filho, o único Filho, para morrer. Então, na cruz do Calvário, não foi só Jesus que sofreu. O Pai também estava ali ao lado dele, sofrendo junto com ele por amor da humanidade, por amor de mim e de você. Um certo rei, ele chamou um filósofo para falar de Deus para ele, para descrever Deus. 3 dias depois, o filósofo voltou à presença do rei e disse que era impossível descrever Deus. Nós sabemos que é impossível descrever Deus por conjecturas humanas, pela filosofia, pela ciência. Mas a Bíblia, em 1 João 4 e o verso 8, descreve Deus muito bem. O que é que diz em 1 João 4, 8? Deus é amor. É um verso que até as crianças repetem com facilidade. Mas, se devidamente compreendido essa expressão, fará toda a diferença na vida das pessoas. O próprio Jesus, antes da conclusão do seu ministério, ele disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E nisto conhecerão que sois meus discípulos,
se vos amardes uns aos outros. Então, quando este princípio invade o nosso ser e nos enche, nós passaremos a ser uma fonte a jorrar para a vida de muitas pessoas. E como disse Jesus, seremos a luz do mundo. Somente quando este princípio reina em nosso ser. Seremos o sal da terra, passaremos a dar sabor à vida. E como disse a Madre Teresa, né? Iremos passar pela vida dos outros e deixá-los melhor e mais felizes. Então, quando esse amor reina dentro do nosso coração, faremos toda a diferença no mundo. Como princípio, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, o verso 4 e 6, diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se irrita facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Olha quantos princípios emana do amor divino para o nosso coração. E o amor é uma planta de origem celestial, mas que Deus concedeu ao ser humano para que ela desenvolvesse também em nosso coração. É um dos atributos divinos, mas concedido ao ser humano. Em nosso livro, eu gostaria de ler um pequeno trecho na página 205, diz que quando o celeste princípio do eterno amor toma o coração inteiro, ele dimanará para os outros. Então, quando este amor toma conta do nosso ser, ele irá fluir para as outras pessoas que estão em nossa volta. Não apenas aqueles que estão em nossa volta, mas até mesmo os distantes. Nós recordamos quando Maria, também com um coração grato e cheio deste amor, pegou toda a sua reserva e comprou um perfume caríssimo e despejou todinho sobre Jesus. As pessoas que não tinham esse amor no coração ignorou aquela atitude de Maria. Mas Jesus disse que aquela ação de Maria iria ser lembrada por muitas gerações. Então foi a partir de um coração cheio e repleto de amor que saiu aquela oferta de gratidão. Ela não tinha palavras para descrever ou falar, ela mostrou isso em atitude, naquele gesto de amor. Então, quando o amor de Deus está inerente ao nosso coração, as outras pessoas, elas irão perceber, elas irão ver, porque esse amor vai fluir automaticamente. Continuando o texto, diz que este amor, como um princípio divino, ele modifica o nosso caráter, ele governa os impulsos, controla as paixões, submete inimizades e eleva e enobrece as afeições. Então, quando Cristo entra, tudo muda. Uma vez eu li no Observador da Verdade, da nossa igreja, um indivíduo, ele orava constantemente pedindo a presença de Jesus para a sua casa, pedindo a visita de Jesus em sua casa. Um dia, alguém bateu na porta
e ele abriu a porta. Mas quando entrou, não era Jesus, era o adversário de Jesus. E ele lutou com todas as forças para o adversário não entrar em sua casa. Depois, alguém bateu a porta. Quando ele abriu, era Jesus. Ele recebeu Jesus com muita alegria, mas recebeu Jesus apenas na sala de sua casa. Ele ficou com vergonha de levar Jesus e apresentar Jesus toda a sua casa. E o quarto estava bagunçado, a cozinha estava com bagunças que ele teria vergonha de apresentar a Jesus. Então Jesus ficou na casa, na sala apenas. A sala estava arrumada, tinha um quadro da Santa Ceia, outro quadro com o Salmo 91. Ali era um ambiente perfeito para receber Jesus. Mas, de novo, ele ouviu batidas na janela do seu quarto, e quando ele foi abrir, era de novo o adversário de Jesus. E ele lutou com muitas forças, até que conseguiu fechar a janela. Voltou para a sala para continuar com Jesus em sua conversa, e ao ouvir de novo batidas na porta agora da cozinha, ele ia levantar para ver quem era. Jesus disse: deixe que eu vou. E quando Jesus foi, que abriu a porta, era Satanás. E Satanás pediu desculpa e foi embora. O que essa história tem a nos dizer? Enquanto a gente não entrega o nosso coração a Jesus, muitas coisas indesejáveis continuam acontecendo. Mas quando a gente deixa Jesus entrar e entrega toda a nossa casa, o nosso coração a Jesus, o inimigo não tem mais vez, ele não tem mais espaço em nossa casa, em nossa mente e em nosso coração. Então, por isso, este amor, como um princípio divino, ele modifica nosso caráter, ele governa os nossos impulsos, ele controla as nossas paixões, ele enobrece as afeições humanas. Então, antes de Jesus, depois de Jesus, quando aceitamos Jesus em nossa vida, faz toda a diferença. Passamos a ter o antes e o depois de Jesus. Outro trecho, na página 206, o amor brota espontaneamente quando o próprio eu é submetido. A senhora White, ela diz que quando a nossa autossuficiência é lançada no pó, é que Jesus pode fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Então veja que Jesus, ele não pode habitar em um corpo dividido, em uma mente dividida. Ele só pode habitar em nosso ser quando o nosso eu, o nosso orgulho, nossa autossuficiência é lançada no pó. Aí então ele pode operar. O texto diz que quando o próprio eu é submerso em Cristo, o verdadeiro amor brota espontaneamente. Não é uma emoção ou um impulso, mas sim a decisão de uma vontade santificada. Não consiste em sentimentos, mas na transformação do coração inteiro, da alma e do caráter que é morto ao próprio eu e vivo para Deus. Nosso Senhor e Salvador pede que nos entreguemos a Ele. Render o próprio eu a Deus é tudo que Ele requer. Dar-nos a nós mesmos a Ele para sermos usados segundo a sua vontade. Antes de chegarmos a esse ponto de entrega, não seremos felizes, úteis ou bem-sucedidos, onde quer que seja.
Eu dei o exemplo aqui de Maria Madalena, quando Jesus passou a reinar plenamente em sua vida, ela se tornou uma fonte a jorrar para outra pessoa. Maria, ela estava tão grata ao Senhor que ela não mediu esforços para dedicar a Ele aquela oferta. E ela foi a primeira missionária da mensagem da ressurreição ao mundo. Ela foi a primeira a anunciar que Jesus havia ressuscitado. Ela estava lá na cruz do Calvário quando Jesus estava sendo crucificado. Então, quando esse amor reina, faremos toda a diferença. Quando a samaritana também recebeu este amor, fez-se nela uma fonte de água viva a jorrar. E ela se tornou uma grande missionária e muitas pessoas foram salvas através do testemunho dela. Ainda na página 206, diz que esse amor não é um impulso, mas um princípio divino, um poder permanente. O coração não consagrado não pode criar ou produzir. Ele somente é achado no coração em que Jesus reina. Nós só poderemos amar de verdade quando aceitamos a Cristo, porque Ele é a fonte do amor. Ele primeiro nos ama para depois a gente amar. Ele primeiro nos enche para depois a gente jorrar. Na página 207 diz que Deus considera mais o amor com que se trabalha do que a quantidade que se produz. Então, é a quantidade de amor que você coloca no que está fazendo que vai fazer toda a diferença, e não a quantidade aleatória por produção, mas é a quantidade de amor. Então, por isso que fez diferença a oferta da viúva pobre. Não foi a quantidade mais de dinheiro que ela doou, mas a quantidade de amor que ela estava colocando na sua oferta que fez toda a diferença naquela doação. Na página 208, diz que se esse amor de origem divina é princípio permanente, o coração far-se-á conhecido não somente aos que consideramos os mais queridos no relacionamento sagrado, mas a todos aqueles com quem entramos em contato. Levar-nos-á prestes a pequenos atos de atenção, a fazer concessões, a praticar atos de bondade, a pronunciar palavras ternas e verazes e animadoras. Levar-nos-á a simpatizar com aqueles cujo coração tem fome de simpatia. Então, quando o amor de Cristo habita em nosso ser, a gente ama não apenas aqueles que estão perto, não aqueles que a gente gosta mais, não apenas aos conhecidos, não apenas os nossos familiares e amigos, mas a gente ama como Jesus, que estava sendo pregado na cruz, estava sendo crucificado, e ainda disse para o Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus pendurado na cruz do Calvário, Jesus estava amando os discípulos, mas também estava amando os seus inimigos. Aqueles que já havia aceitado a ele, como também aqueles que ainda não tinham nenhuma simpatia por ele. Jesus estava os amando mesmo assim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. As pessoas irão perder a eternidade por terem rejeitado este amor. Não que Jesus estivesse rejeitado, mas as pessoas o rejeitaram. As pessoas rejeitaram o plano da salvação.
e por isso perderão a eternidade. Na página 209, diz que quando este amor habita no nosso coração, nós não iremos expor as falhas das pessoas. Não iremos ter prazer em conhecer as faltas das pessoas para levar adiante. Não iremos ouvir com avidez relatórios desfavoráveis, mas antes procuraremos trazer à mente as boas qualidades dos outros. Então, o cristão que está repleto deste amor divino, ele vai ver as qualidades das pessoas. Ainda que ele veja os defeitos, mas ele não vai ser divulgador dos defeitos. Ele vai subjugar os defeitos e falar das qualidades. E ainda na página 209 diz que esse amor não é adquirido meramente para incluir eu e meu, mas é amplo como o mundo e alto como o céu, e está em harmonia com aquele dos obreiros angélicos. Esse amor, acariciado na alma, dulcifica a vida toda e projeta a sua enobrecedora influência sobre todos em volta. Possuindo, não podemos deixar de ser felizes, quer a sorte sorria, quer desagrade. Olha aí, porque muitas pessoas, às vezes, em um leito de hospital, que você vai visitar, que eu vou visitar, às vezes a gente sai de lá melhor do que quando ali entrou. Eu acredito que isso já aconteceu com vocês. E fazer uma visita, e a pessoa no leito, em cima de uma cama, doente. Você vai visitar para levar palavra de consolo e de esperança, e sai de lá melhor do que quando chegou na visita. O coração da pessoa está repleto deste amor. É como Jó, né? No sair do ventre da minha mãe, no tornarei. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jó estava feliz, com vida, com saúde, com prosperidade, mas na falta, na ausência, Jó ele continua amando a Deus. Então quando esse amor reina em nosso coração, aqui diz que iremos sorrir, seja na sorte ou seja no desagrado. E se amamos a Deus de todo o coração, temos de amar também os seus filhos. É o adorno celestial que concede verdadeira nobreza e dignidade à alma e assemelha a nossa vida à vida do Salvador. Não importa quantas boas qualidades possamos ter, por mais digna de honra e mais cultos que nos possamos considerar, se a alma não é batizada com a graça celestial do amor de Deus e de uns aos outros, somos deficientes na verdadeira bondade e inaptos para o céu, onde tudo é amor e unidade. Então aqui nós estamos tendo a oportunidade de provar para nós mesmos, para as pessoas em nossa volta, para os anjos, que nós estamos aprendendo e crescendo a cada dia na graça e no conhecimento de Jesus. Os rios, eles recebem para dar. Se você observar, em toda a natureza, este princípio permanece. O sol recebe luz de Deus para distribuir. A lua capta a luz do sol para distribuir. As árvores frutíferas, elas produzem para dar. E este mesmo princípio precisa também fazer a diferença em nossa vida. Nós não podemos ser diferentes disso. Do contrário, o texto diz que nós estaremos inaptos para o céu.
nós precisamos amar. Na página 210, é a última página aqui do nosso capítulo, diz que o cristão tem de ter uma ternura e amor santificados, em que não haja impaciência ou irritação. As maneiras ásperas, rudes, têm de ser abrandadas pela graça de Cristo. Então, o cristão, ele tem o dever de ser diferente. Foi isso que, uma vez, uma pessoa que não era cristã, não pertencia a nenhuma denominação, disse para mim: vocês têm o dever de ser diferente, de fazer a diferença. Eu louvo a Deus porque quando a gente passou na cidade, pela vida dela, da mãe dela, a gente fez total diferença. Então Deus nos ajude para que nós possamos estar compreendendo a leitura deste livro e não estar apenas ficando na leitura, nas palavras, na teoria, mas que a gente possa ler, compreender e praticar os ensinamentos aqui descritos. Deus abençoe a todos os ouvintes e eu agradeço a oportunidade.